em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 337. Eu sou Rafael Arinelli e meu inglês está morrendo. Boa. Eu sou Daniel Cury e a tradução é uma via de mão dupla. Alguma coisa sempre se perde, mas se o tradutor for bom, sempre se ganha. Olha, bonita a frase. Muito bem. Não é de ninguém, é minha mesmo, viu? Ah, é? Foi você que compôs? Eu acabei de compor. É uma coisa que todo mundo fala, né? Quando se pensa em tradução, todo mundo diz isso, mas fui eu que escrevi a frase. Muito bem, tá aí. O Dani, além de tradutor, também é um poeta. Virei frasista. Frasista. Muito bem, meus amigos, estamos aqui nesse podcast Cinemação 337, dessa vez de um jeito um pouco diferente, né? Para vocês que sempre estão acostumados a ouvir a gente falar aqui, a gente se apresenta e daí logo em seguida aparecem os convidados e tal. Hoje, especificamente, o formato do programa tá um pouco diferente. E por quê? Porque a gente fez uma entrevista muito especial e a pessoa que vai ser entrevistada aqui, que a gente já vai falar sobre ela, essa pessoa, ela tem um tempo muito corrido. Então a gente falou, dá 1 hora só pra gente aí, a gente conversa e tal, e aí a gente não te apurrinha aí, né, com outras coisas aqui, com as nossas burocracias podcastais aqui. Então, Dani, diz um pouco pra gente aí sobre com quem vamos falar hoje, Dani. A gente vai falar com a Marina Fragano Baird, que é simplesmente uma das maiores, se não a maior, tradutora de legendas do Brasil. É ela que faz muitas legendas de muitos filmes. Provavelmente você já viu o nome dela depois que terminou o filme, né? Terminou assim, aparece lá embaixo. Tradução e legendas, Marina Fragano Baird. Acho que é o primeiro nome que aparece antes do diretor, inclusive, né, Dan? Às vezes aparece, dependendo do filme, é verdade, dependendo da ordem lá dos créditos finais. E ela trabalha há muitos anos, ela tem mais de 40 anos de experiência, né? Ela vai contar pra gente aí muita coisa legal, porque é bastante tempo aí bastante estrada, né, pra contar pra gente. E além da entrevista dela, tem também o fator de interesse profissional que o Dani tem, né, Dani? Porque se querer trazer já a maior tradutora do Brasil, só pra você sugar um pouco da experiência dela, né? E deixa eu contar qual foi a história desse podcast. Vou contar, só Por pra favor. gente ter aqui registrado. Eu tinha mandado uma mensagem pra ela há muitos anos no Facebook, mas há muito tempo. Mesmo, faz uns 4 anos que eu mandei uma mensagem pra ela convidando pra gravar um podcast, porque já fazia muito tempo que eu pensava em falar sobre isso, mesmo antes de eu realmente dar início a estudos na área de tradução, que foi uma coisa mais recente. E aí, recentemente, eu adicionei ela no Facebook, porque eu só tinha mandado mensagem. E aí, ela, por algum motivo, me aceitou, e nisso me respondeu a mensagem. Acho que ela não viu que a mensagem era antiga e achou que era de agora. E a mensagem ficou lá registrada no Facebook, porque quando você manda mensagem pra alguém que não é seu amigo, fica num limbo lá, o Facebook não mostra. E aí eu vi, falei, nossa, nem lembrava dessa mensagem, mas eu queria mesmo, a gente tava procurando pessoas, né, pra gravar e procurando vários temas, pensando em temas. Aí eu emendei uma conversa e a gente acabou agendando essa entrevista. Cara, que legal, que legal. Legal mesmo porque eu acho que é uma área do cinema, a gente que sempre fala aqui, né, que a gente gosta de desconstruir o cinema, eu acho que essa é a típica profissão de desconstrução do cinema, sabe? Porque é aquela área, assim, que às vezes a gente não dá importância, ou a gente fala sobre isso justamente quando tem um problema, né? Então, assim, e é uma profissão, emprega pessoas, né? Existem pessoas trabalhando com isso. E a gente vai conversar com uma pessoa, cara, começou lá atrás, pegando moviola pra fazer legendagem e tradução e tal. Cara, é uma experiência tão rica que passa, inclusive, uma história que vai ser muito paralela com a própria história do cinema, né? Então é uma desconstrução mesmo que a gente faz aqui. Perfeito. Acho muito legal. Então vamos bater esse papo
papo aqui? Vamos bater esse papo com a Marina aí, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje o Repercussão ele é especial porque a gente está num formato diferente, especial porque a gente vai ter algumas coisinhas para falar aqui, né, ao decorrer desse Repercussão, que eu acho que vai ser importante para você que acompanha, que não pula o Repercussão, né, fica aqui com a gente. Então, primeira coisa de tudo, queria convidar você que tá aí ouvindo a gente e tal, a nos ajudar como? Dá um page view pra gente. Você entra lá no cinemação.com, nosso site, e aí lá você vai encontrar uma série de postagens com vários autores que escrevem e tal. Todo dia tem novidade lá. Então a gente tem vários autores, são mais de 20 autores que escrevem lá e tem coisa pra caramba, tá? Então essa é a primeira coisa. Quando você puder, acesse o cinemação.com, porque isso ajuda a gente realmente a crescer. Agora, se você só quer comentar sobre este podcast especificamente, ou sobre outros podcasts, você pode mandar um e-mail pra gente. Manda um e-mail para contato@cinemação.com. Esse é o nosso e-mail oficial, você escreve, chega diretamente aqui pra mim e pro Dani. Se você escreveu, chega pra gente. Não tem terceiro, não tem o estagiário que vai pegar seu e-mail e vai cortar ele e tal. Não tem nada disso. Vai chegar aqui pra gente. Não tem censura. Não tem censura, exatamente. Chega direto aqui, a gente seleciona ele, deixa ele guardadinho. Às vezes quando vocês falam de filme, a gente dá um corte assim em spoiler, porque geralmente como a gente lê o comentário no podcast seguinte, a gente corta spoiler. Mas, fora isso, né, se for um comentário, um elogio, uma crítica, enfim, vai ser lido em algum momento aqui nos nossos podcasts. Então manda lá seu e-mail para contato@cinemação.com. Agora, se você estiver lá no nosso site, escutou esse podcast, está navegando lá e tal, saiba que lá tem uma série de lugares onde você pode deixar seu comentário, inclusive dentro das postagens. Mas também você pode acompanhar todo o trabalho que a gente faz aqui dentro do Cinemação, no Spotify, no SoundCloud, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente tá em tudo, em tudo. Simplesmente você procura por Cinemação, abre parênteses, né? Cinem, abre parênteses, ação, fecha parênteses, você vai encontrar a gente. E só para dar aquele gostinho, a gente tem um artigo que saiu recentemente falando sobre o documentário A Turma do Pererê, que é um tributo à obra do Ziraldo. Tem lá esse post que fala um pouco sobre esse documentário. Tem um artigo sensacional que o Dani escreveu explicando um pouco sobre a situação do Festival do Rio, que essa semana soltou aí um crowdfunding para tentar levantar grana para ser realizado, porque para você que está por fora do que está acontecendo, o Festival do Rio pode não acontecer esse ano, e ele pode não acontecer por falta de verba, por falta de apoio e tal. Tá acontecendo isso e muita gente tá ajudando, e aí o Festival do Rio resolveu abrir lá um crowdfunding na benfeitoria e você pode contribuir a partir de R$20, você já ajuda, o seu nome inclusive fica eternizado lá nos créditos como um colaborador no catálogo, né, do festival. Então, gente, ajuda porque o Festival do Rio é importantíssimo para o cinema nacional e é importantíssimo a gente movimentar, né, esse grupo, os espectadores, a galera que curte cinema, a galera que pensa no cinema fora do mainstream, assim, ir lá e colaborar, porque é um dos principais, se não o principal festival hoje de cinema no Brasil. Então tem esse artigo do Dani lá, fora vários outros artigos que a gente também tem. Então vai lá e visita o cinemação.com, porque você vai se debruçar numa série de postagens de alta qualidade que a gente coloca para vocês lá todos os dias. E se você achar que a gente merece, por conta de todo esse trabalho que a gente tem, se você acha que a gente podia ter uma verbinha todo mês de você, você pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. É só você apadrinhar a gente lá no cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua, escolher uma plataforma entre as 3 opções que tem, né? Apoia-se, Patreon, Padrim. Você pode contribuir a partir de R$1 e só com R$1 por mês você já
vai participar do Cinemação Premiere, já vai receber brinde da gente, né? E já vai participar do nosso grupo no WhatsApp. O Cinemação Premiere é o nosso grupo lá no Facebook. Então, nesses grupos você vai discutir com um monte de gente super legal que também é patrão, patroa, padrinho, madrinha do Cinemação. Então, seja um patrão do Cinemação, colabora com a gente vai melhorar ainda mais essa bagaça. Ô Dani, antes da gente ir pros comentários, eu queria aqui, né, fazer um jabá interno, que é o novo podcast do Cinemação.com. A gente já teve aí o Indicação, que encerrou as atividades no ano passado. Esse ano a gente teve as Matildas, né, que também encerraram as suas atividades. E a gente tocou a parte de podcasts aqui dentro do Cinemação de forma solo, né? Só o podcast do Cinemação aqui, comigo e com o Dani e tal. Daí a gente resolveu convidar o Henrique Risato, que vira e mexe, vem aqui gravar com a gente, e um antigo autor do Cinemação, que esteve presente lá no começo do Cinemação, quando a gente montou o site e tal, que é o Antônio Chachim Dias, e a gente convidou os dois para criarem um podcast, e nesse podcast a ideia dele é que eles conversem sobre cultura pop, sobre HQ, sobre cinema, sobre séries, sobre toda essa parte que envolve, né, a cultura pop. A gente queria que eles viessem aqui porque é uma área que eu e o Dani a gente não domina tanto, e a gente sabe que o Chachim e o Henrique, eles tocam muito bem isso, adoram HQ, adoram filmes de heróis, séries de herói e tal, então a gente chamou eles. E Dani, conta pra gente, como que é o nome desse podcast? Já saiu o primeiro episódio? Onde que eles podem ouvir? Conta aí pra gente um pouco, Dani. Já saiu o primeiro episódio, em absolutamente todos os agregadores de podcast, igual do Cinemação, né? Sim. E é só digitar Geração M. É só digitar assim, Geração M, e você vai encontrar o podcast. Por que Geração M? Porque é M de manchete, M de MTV, M de coisas que dão saudades, de coisas da época deles e da época que eles vão explorar bastante, né? Porque a cultura pop com um pouco de coisas da infância, né? Nostalgia, né? Exato. Geração M porque vem antes do N de nostalgia. Também é isso. É isso aí. Então você que quer colocar mais um podcast aí, né, que não sabia o que escutar, vai lá, é um podcast que vai sair quinzenalmente, ele tem uma duração menor de cerca de 30, 40 minutos, vai sair quinzenalmente, o primeiro episódio já está no ar e você já pode consumir, e manda lá seu recado, né, já começa a falar o que vocês gostam, o que vocês não gostaram desse podcast, porque vai ajudar inclusive aí o Henrique e o Chachim a construir um melhor Geração M para vocês. Então seja bem-vindo à casa do Cinemação aí, Geração M, Henrique e Chachim, que esse projeto siga em frente aí por muito tempo e que a galera goste, né? É isso que a gente deseja. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui um comentário do Alexandre Rodrigues Assunção, que mandou lá no podcast Cinemação 332, a lista de Schindler, e ele escreveu o seguinte: mais um excelente podcast, unindo o cinema e a história. E a história é corrente, é presente e infelizmente costuma se repetir nos seus aspectos mais negativos. Pois é, amigos, eu não sou historiador e nem tenho competência para analisar o objetivo dessa ciência, mas acredito ter a vivência necessária para apontar algumas coisas que achei relevantes aqui. Vamos lá. Sobre Spielberg, é um cineasta muito talentoso, tem seu posto de importância para a contribuição ao cinema, como conhecemos atualmente. Sobre o comentado no podcast, trago também um filme de guerra dele, O Resgate do Soldado Ryan, que comete quase os mesmos erros que observamos na lista de Schindler. Spielberg tem uma tendência a polarizar demais o contexto através do citado melodrama, exibindo um filme em que os bons combatem o nazismo, os bons entre aspas, né? Que é a encarnação do mal. Basta lembrar que toda a Europa já era antissemita antes do Hitler chegar ao poder, e o que ele encontrou foi um ambiente extremamente favorável que acolheu e aceitou sua liderança. Por ele apontar culpados da crise alemã, em que, além de outros, os judeus eram os responsáveis. Ou seja, o monstro, entre aspas, nazismo, não cresceu sozinho. Teve o suporte e o apoio de pessoas que, para evitar um mal maior, permitiu que um nicho extremista ocupasse o poder. É interessante ele falar isso porque a gente recebeu aquele comentário do Thierry, né, que é o cara que mora na Alemanha, e ele fala realmente que os alemães em si, eles têm
uma vergonha, né, do nazismo como um todo. Tipo, eles se sentem muito culpados de ter deixado chegar a esse ponto, sabe? A questão do nazismo lá dentro, né? Então é interessante realmente isso que o Alexandre está falando. Assim, ao mostrar que aqueles que combatem o nazismo são pessoas boas, como seus soldados, no Resgate do Soldado Ryan, ou um empresário altruísta na Lista de Schindler, Spielberg meio que falseia a história e impede a reflexão sobre o que foi a Segunda Guerra de fato. Penso que ela foi um evento em que países disputaram a hegemonia política mundial e, neste contexto, cometeram de forma mútua crimes terríveis contra sociedades inteiras, expondo-as a ataques do inimigo, chacinando suas próprias minorias por motivos políticos ou religiosos, arremessando-nas também ao campo de batalha para serem destruídos por balas e bombas. No final da guerra, algumas punições e muitos acordos. Faltou a Spielberg a visão para mostrar que não só os efeitos da guerra, mas sugerir, não precisa explicar, que ela foi muito mais do que a batalha do bem contra o mal, mas talvez uma forma de todos serem maus, inclusive os vencedores. Cara, olha que sensacional essa reflexão que o Alexandre trouxe pra gente. É disso que eu tô falando. A discussão, ela continua com vocês, pessoal. Olha só que comentário maravilhoso. E é um comentário que mostra que o filme é fundamental, o cinema como um todo é fundamental para discutir história, mas não pode ser levado a ferro e fogo, né? Você não pode ver a Lista de Schindler e achar que você entende tudo o que aconteceu. Você precisa estudar ainda mais. Ele é um ponto de partida. Exatamente. E a nossa discussão parte muito disso, né? É muito legal realmente a gente ver que a gente começa essa discussão e a galera vai lá se desdobrar em cima disso e vai discutir. Cara, incrível, sensacional. Eu tenho um comentário um pouco mais leve do Luiz Vilela, que é nosso patrão, inclusive, e ele comentou lá no 330 sobre a fase 4 da Marvel. Ele colocou assim, ó: um podcast para nos deixar ansiosos pela nova fase. Percebi que não estão muito empolgados, mas eu estou. Quando falaram das obras da Marvel que foram lançadas na Netflix e outros, lembro de mais duas séries lamentáveis, Manto e Adaga e Inumanos. Com relação aos títulos comentados, tem algumas observações. Os Eternos é um título que não me empolga, até porque eu só conheço o material do Jack Kirby, eram personagens e parte do universo Marvel, não sei as atualizações que foram feitas nos personagens. Falcão e Soldado Invernal me empolga. Se buscar uma trama road movie com os personagens viajando pelos Estados Unidos, apresentando problemas sociais e atualizando o Soldado Invernal no que ele perdeu quando era um agente robotizado. Seria uma série estilo Arqueiro Verde e Lanterna Verde, na fase Dennis O'Neil e Neil Adams. Shang-Chi é o que mais me empolga. Só como informação, apesar de ser um personagem que é mestre em artes marciais, a grande diferença é o lado filosófico. Shang-Chi não é simplesmente um lutador, ele é um filósofo. Muitas tramas mostravam a filosofia oriental em contraste com o ocidente, que ele está conhecendo. As histórias iniciais o mostravam como filho mestiço de Fu Manchu, líder de uma grande corporação criminosa, e pelo jeito vai ser substituído pelo Mandarim. Acaba descobrindo os trabalhos ilegais de seu pai e se junta a uma equipe de espionagem para combatê-lo. Então ele dá uma coisa bem legal do Shang-Chi aí pra gente se empolgar junto com ele, né? Shang-Chi é um dos que mais me empolgam. Sim. WandaVision não me animou, na minha opinião vai ser um caça-níquel. Loki, só de saber que o Tom Hiddleston vai participar, já é um incentivo. Doutor Estranho, um personagem ótimo. Saber que teremos viagens no multiverso já nos anima para ótimos efeitos especiais e, como sempre, esperando uma interpretação muito boa do Benedict Cumberbatch. O que aconteceria se, né, é o nome da série, né, que eles vão fazer. E daí o Luiz fala o seguinte, ele fala assim, ó: série que é um presente para os fãs, deve trazer o personagem Vigia, que é o apresentador de tramas que alteram pontos-chave e apresentam um resultado. Lembro que essa série apresentou uma história espetacular nos quadrinhos, onde Thor se encontra com Conan. Vai enlouquecer muita gente, é uma trama totalmente fora da cronologia e isso é a diversão. Gavião Arqueiro, tomara que seja uma série centrada na espionagem, mais terrena e menos cósmica, como perde o personagem. E Thor, desculpem, mas Natalie Portman, apesar de ser uma excepcional atriz, não me convence como Thora. Na apresentação, Mjolnir parece ser mais pesado que ela não é fisicamente preparada, falta imponência. A Catherine Winnick, a Raga Ragnar ou Gaia
Weiss das séries Vikings poderia interpretar essa personagem de forma mais convincente, mas a magia do cinema pode surpreender a gente. Exato. E ele termina falando assim, ó, Viúva Negra, uau, esse sou muito ansioso, a despedida da Vingadora, quem não está ansioso? Espero que haja uma participação especial do Gavião Arqueiro. Lembrando que são as minhas opiniões, independente de tudo isso, estarei assistindo a todos os lançamentos e pedindo mais. Sou um fã sem vergonha, obrigado pelo programa. Bem legal, que bom Muito que ele bom. tá animado, vamos ver, espero que traga felicidades e alegrias pros Marvetes de plantão. Bom, estamos aqui com a Marina, tradutora, uma pessoa que trabalha diretamente aí com os filmes. E Marina, eu queria que primeiro você se apresentasse aí, né, pro pessoal. Afinal de contas, é uma profissão que tá ali, né, intrínseca no filme, às vezes as pessoas nem reparam direito nisso, mas eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco também como que você chegou nesse mundo de tradução, legendagem, né? Boa noite, Daniel. Realmente é uma profissão que, quando as pessoas me perguntam qual a minha profissão, que eu falo tradutora de filmes, o pessoal acha assim, fala, nossa, nunca pensei que existisse essa profissão, nunca pensei nisso, que legal, não sei o quê. Então não é aquelas profissões que você vai preencher. Aliás, quando você preenche, assim, vai preencher onde tem as profissões, nunca tem tradutora, né? Mas eu sou do tempo que tinha clássico, científico e normal. E eu fui pro clássico porque sempre tive paixão por línguas, sempre facilidade, e sempre gostei muito. Já fui criada falando em italiano e português, e no clássico fiz italiano, inglês, francês. Então, assim, ainda não tinha noção do que eu queria ser, mas já sabia que queria mexer com línguas. Meu pai, quando eu me formei no clássico, meu pai era diretor da Fama Filmes. E era distribuidora, e eles importavam os filmes. E aí eu traduzi um filme deles. Na época, o único laboratório que existia era a Titra Filmes, para legendagem, que era no Rio de Janeiro. Então, eu não marcava, eu fiz a tradução pelo roteiro, mas nem sabia o que era a marcação, que depois passou a ser chamada de pietagem. Tá? Que é onde você marca o início e passa numa moviola, que eu tenho aqui até agora, aqui atrás da minha sala, eu tenho aqui a moviola. Só que na época eu não tinha moviola, não conhecia, fiz a tradução do roteiro e eles no Rio gostaram da minha tradução e me convidaram para ir conhecer o laboratório para eu ter noção do que era essa marcação, né? E que lá eles tinham as moviolas deles no laboratório, então eu fui para o Rio para ver como era o processo e para saber exatamente quanto. Eles já tinham me falado que tinha que ser 2 linhas, cada legenda não podia ter mais de 2 linhas, mas aí lá eu vi a parte dos toques, como que tinha que ser, enfim, foi dias de aula que eu tive lá. Aí eu voltei, continuei fazendo tradução, vi que estava na minha praia, que era isso que eu queria. Aí acabei construindo uma moviola para mim, e aí eu fazia essa marcação, né, pietagem, e a tradução, então já entregava pronto para o laboratório já jogar as legendas no filme. Quando que foi? E eu queria saber se você lembra que filme que foi o primeiro, ou um dos primeiros que você legendou. Não lembro. Eu lembro que foi um faroeste, porque assim, aliás, no começo foram todos filmes desse tipo, assim, que comprometiam menos. Só lembro que foi um faroeste, mas não me lembro o nome dele. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Tá. Nossa. Participam mais de 40 anos. Caramba, que legal. Ô Marina, e só pra gente explicar, né, pra quem tá ouvindo a gente e não sabe o que é uma moviola. Se tivesse imagem, que tem até aqui atrás. Já fizeram até uma entrevista, a Arte Filmes fez comigo, eles vieram aqui e filmaram a moviola. Uma máquina onde eu vou passando o filme,
coloco. Agora, isso não existe mais, porque agora é tudo digital, né? Digital. Mas eu colocava lata por lata, tinha 2 pratos, onde a lata, eu rodava, tinha a parte do som e a parte da imagem. Então eu ia vendo o filme, eles iam falando e eu rodava com a mão, era manual. Existia a Cinemateca, outras tem uma que é no botão, só que aí eu não conseguiria parar exatamente onde eles começavam a falar e onde eles terminavam, né? Caramba. Então nessa viola com o manual, eles começavam a falar, eu parava, colocava o número que aparecia ali no visor, eu colocava na frente da legenda, e onde eu terminasse a legenda, eu ia colocar o número que aparecia lá, que assim o laboratório ia saber exatamente onde eles iam colocar aquela legenda. E como que era para colocar a legenda nessa mídia física, assim? Você escrevia em algum lugar, imprimia e depois colocava na película? Como é que era? Não, isso de colocar na película é justamente no laboratório. Não tinha, era máquina, era na máquina, né? Primeiro era na máquina manual, depois na máquina elétrica, a máquina de escrever. Então eu digitava os números, eram 2 fileiras de número, a da entrada da legenda e da saída da legenda, e na frente eu digitava a tradução. Batia a máquina. Nossa. Já a tradução, assim, cada legenda, eu já sabia, assim, quando eu passava na moviola, eu já ia vendo onde eu tinha que cortar, porque eu sabia que nenhuma legenda podia ter mais do que 6 pés, era o máximo, aliás, podia ter até 8 pés. Era o máximo. Tá. Então, se a pessoa ficasse falando durante 30, eu, pelo sentido do que ele estava falando, eu tinha que ver onde eu ia cortando. Eu ia no roteiro, eu ia escrevendo os números. Aí eu passava para a máquina, bem prático, para a máquina de escrever. Aí eu digitava o número, a entrada, o número de entrada, o número de saída, e na frente, aí, a partir desse número, eu já sabia exatamente o tamanho que tinha que ser a legenda para dar tempo de leitura. Por exemplo, se eu tinha 3 pés só, eu já sabia que eu não ia passar para a segunda linha, senão a pessoa, quando estivesse no cinema, não ia conseguir ler a frase inteira. Então, eu já via o número, eu já sabia que tamanho da frase, se ia caber tudo o que ele falava, ou que a pessoa falava, ou se eu ia ter que dar uma ideia do que eles estavam falando. Depois eu pegava a minha tradução, imprimia, pegava a minha tradução, ia na cabine para assistir o filme, para conferir, porque aí você tem, na moviola você não tem ideia certa, você vai parando, você não consegue ver o filme inteiro como ele é, você vai vendo os fotogramas, né? Então não dava. Depois que a tradução estivesse pronta, eu ia na cabine, imprimia, ia na cabine para assistir, para ver o que eu queria trocar ali. Depois tinha que voltar para a máquina de escrever e fazer as correções. Eu imagino que hoje seja muito mais prático isso, né? Imagino que como que é um software, você vai escrevendo e vai já aparecendo na tela. É algo nesse sentido? Depende de... Depois, quando eu tinha computador, aí já tinha um programa que eu já digitava. Eu passava na moviola e já ia digitando aqui o número, já ia digitando direto o número, né? Não precisava escrever mais, já digitava. Aí depois eu digitava a tradução na frente. Tem alguns clientes que... Bom, agora a marcação eu não faço mais, então eu entrego a tradução. Para alguns clientes, eles me mandam um roteiro. Depois de uns anos, de vários anos para cá, começaram a vir os roteiros já com marcação, né? Então, aí eu já tenho... Então, agora eu recebo com a marcação, eu digito a marcação e faço a tradução do lado. Agora, algumas empresas como a Warner, por exemplo, eu entro no site da Esfera, eu entro lá e eles já têm à esquerda a imagem no filme, e à direita tem uma fileira com as legendas em inglês, e a outra onde eu vou fazer a tradução. E à medida que eu vou fazendo a tradução, a minha tradução já aparece no filme. Aí depois, quando eu termino a tradução, mas eu já vou vendo a cena enquanto eu faço, que facilita. E depois eu assisto mais uma vez o filme inteiro, só para ver se não passou nada, e já com a minha tradução. Então é muito mais fácil do que você ficar assistindo o filme e lendo o que você escreveu. Você já está com a tua legenda no filme. Então é bem mais prático. Hoje é bem mais tranquilo. Nossa. Hoje só para deixar claro, hoje você faz a legendagem de filmes em inglês e tem alguma outra língua? Italiano, inglês, francês e espanhol. Nossa senhora, mãe, pelo amor de Deus. E todos vão vir então com o roteiro de alguma maneira, né? Ou seja, você não precisa ouvir o que a pessoa está falando, né? Exatamente não. Por exemplo,
Porque antigamente, quando tinha assim, menos filmes para cinema, porque era tudo, como o laboratório era no Rio, era mais centralizado lá. Então não era sempre que tinha tradução. Então eu fazia para o SBT, fazia depois para vídeo também. Então no SBT, por exemplo, eram filmes mais antigos, então muita coisa vinha sem roteiro, aí você ia lá, só que tinha que ser feito lá mesmo, você ia lá, assistia lá e ia copiando, né, o que eles falavam. Era bem mais complexo, mais complicada a coisa. Para vídeo, quando eram filmes novos, eles me davam roteiro. Quando eram filmes mais antigos, eles já não tinham, então era levantamento. Aí depois, quando para cinema completou, assim, já dava, preenchia o meu tempo inteiro, aí eu passei a fazer tradução só para cinema. Então, e aí são todos lançamentos, então tudo vem com roteiro. Que bacana. Tá, legal. E como que é o processo, já pensando na tradução em si, Marina? Eu imagino que hoje você tem muita experiência nisso, talvez seja automático, né? Assim, no sentido de seja rápida essa escolha. Mas existe uma escolha no sentido de encurtar, né? Porque a legenda, ela sempre vem com às vezes, né? Quando a pessoa fala demais, você tem que dar aquela sintetizar a fala para caber na legenda, naquele espaço. Em alguns momentos é um desafio, você tem que pensar em como encurtar, ou é algo muito natural, assim? Você automaticamente já sabe que você não vai estender demais, baseado na fala do personagem do filme? Não, eu já vejo o espaço que eu tenho ali, porque já tem a marcação, mesmo nesse que vem já da Deluxe, vem a fileira com o inglês e aí ao lado, e vem aí em cima já tem a marcação. Então quando eu bato o olho na marcação, eu já sei se vai caber tudo que eles falam ou se eu vou encurtar. Então assim, batendo o olho, só que às vezes realmente você tinha vontade de pôr de escrever determinadas coisas que você não consegue, e aí você para e fica pensando em algum modo de dar a ideia exata do que ele está falando, mas de uma forma mais condensada. Então, assim, algumas automaticamente já te vem na cabeça e já coloco, já olho, já vem a frase já mais curta. Às vezes você tem que ficar pensando, procurando a palavra com o mesmo sentido, mas tem um número menor de letras. Por exemplo, esses são os filmes da Warner, eles já, assim, quando passou um caractere, ele já aparece um em vermelho. Então você já viu que passou. Agora, quando não é deles, que eu tenho o meu programa, eu já faço a fileira no tamanho certo que vai caber ali o máximo de caracteres. Então, a hora que se passou da segunda linha, já sei que já vou ter que encurtar. Só pra você entender, Marina, eu tô começando a estudar tradução agora, eu tô numa fase que eu fiz uns cursos mais voltados pra literatura, né, pra tradução de livros, mas, por exemplo, eu tô num trabalho, enfim, não é nem trabalho mesmo, né, uma atividade que eu tô fazendo, que tinha uns desafios no livro, e aí eu tive que ver depois, eu falei, nossa, pera, tá confuso. Eu tive que ir lendo um capítulo adiante pra entender, enfim, o personagem melhor e fazer uma escolha melhor para aquela tradução. Você sente essa necessidade, às vezes, de ver o filme todo ou ver um pouco adiante e voltar para ver se você fez uma escolha legal na tradução, ou não? A correria é tanta que tem que dar o play e já começar a traduzir tudo que tem na tela. Como que é esse processo? Eu vou traduzindo, eu traduzo ele inteiro, mesmo se eu sei, se é alguma coisa da qual eu não tenho certeza, eu sei que vai aparecer mais para frente. Às vezes até faço uma anotação no roteiro que eu estou traduzindo, e quando chegar adiante, porque de qualquer forma eu assisto pelo menos 2 vezes cada filme. Então, assim, enquanto eu estou traduzindo, eu estou assistindo, tá? E aí, de repente, mais pra frente eu vou lembrar, às vezes mais pra frente vejo que teve uma frase anterior, mais pra trás, que se referia a isso, aí eu volto e vejo se o sentido é outro, eu já corrijo, vou fazendo isso enquanto eu estou traduzindo, eu já vou olhando, mas de qualquer forma,
depois de tudo pronto, aí eu vou assistir inteiro de novo, porque aí eu já sei tudo que eles vão falar, já sei o filme inteiro. Então, se eu tô assistindo o início do filme e vejo que tem alguma coisa que apareceu lá pra frente, que não era exatamente esse sentido, eu vou mudando. Então, assim, o mínimo 2 vezes para você ter certeza que o filme tem tudo a ver, assim, o início, porque assim, eu já fiz muita revisão também de filmes que me davam e eu sentia muito isso do tradutor de fazer uma tradução no início do filme, depois se reportavam ela mais pro fim e ali estava uma tradução que não tinha nada a ver com o início. Então, assim, estou traduzindo e eu tenho que estar sempre, né, com o filme inteiro na cabeça. Vou indo para frente e vou vendo. Então, você tem que estar ligado naquilo o tempo inteiro. Ou seja, frases que repetem, ou seja, que lá na frente não é, você percebe que não era aquilo que ele quis dizer lá atrás. Então, assim, sempre tem isso. Tem que estar sempre com o filme inteiro na cabeça. Lógico, na hora, quando você está assistindo pela primeira vez, você não sabe o que vai acontecer lá na frente, põe uma tradução mesmo se não te convenceu muito, aí depois lá pra frente você vai ver se era aquilo ou não. Entendi. Então, uma coisa que acho que muita gente deve perguntar pra você, e que acho que até tem uma matéria do G1 de um tempo atrás, que tem aquela coisa de... É uma coisa que chama a atenção, né, das pessoas, do tipo assim, ela vê o filme antes de todo mundo e tudo mais. Só que você falando isso, eu tava imaginando, não dá pra você curtir um filme, obviamente, né, porque você tá o tempo inteiro prestando atenção em cada fala. É diferente de quando da gente que vai pro cinema assistir um filme e ver o filme como um todo e sentir o medo ou sentir tristeza, chorar, etc, né? Aí eu queria saber, assim, é isso mesmo, assim, você, por exemplo, se você um fim de semana quiser ir ao cinema e ver um filme ou que você mesma fez a legenda, você consegue ver coisas que você não viu, enfim, como que é isso, assim, no sentido de... Porque eu imagino que você, por exemplo, a gente viu agora o It 2... A sua relação com o filme, né? Como é que fica, como que é a sua relação? Porque, por exemplo, a gente viu o It 2 agora e eu lembro que eu fiquei super feliz. Eu falei, que legal, é da Marina, né, que apareceu lá, que é a sua tradução. E a gente já tinha marcado aqui essa conversa. Mas eu fiquei imaginando, a Marina com certeza não ficou com medo do It, não ficou nada, né? Como que é essa relação, assim? Não, eu tô assistindo, lógico que eu assisto com outros olhos, não é quem tá se distraindo, curtindo, mas de qualquer forma, tem as cenas de medo, você tem do mesmo jeito, eu choro traduzindo filme, tô chorando do mesmo jeito. Aliás, quando são esses filmes de terror, já quando assisto a segunda vez, pra conferir, aí tem cenas que eu vou escutando só o que eles falam e já não olho, porque eu já olhei, já senti medo, já não gostei daquilo, já não preciso olhar de novo. Porque me emociona a primeira vez, a segunda que eu assisto. A única coisa que você, assim, não assiste quando você vai no cinema é diferente, porque você tá ali só para distrair, não tá prestando atenção. Quer dizer, pode até prestar atenção na tradução, mas não com o olhar de quem precisa estar prestando atenção naquilo. Sim. Então, que você vai no cinema. Aliás, eu normalmente, quando eu vou no cinema, eu assisto filme nacional, porque assim eu não preciso ver se a legenda tá batendo. Ótima dica. E se você se desligar disso, e aí eu vejo assim, se a legenda entrou antes, se saiu depois, ou se o filme não dá tempo de ler, ou se não é aquilo que eles estão falando. Então é muito difícil você assistir um filme sem você prestar atenção em tudo. Então filme nacional é ótimo. Estou só lá assistindo, dando geralmente comédia, dando risada. Que bom. É muito difícil você conseguir não olhar com olhos de profissional, se desligar assim é difícil. Mas eu adoro esses filmes da mesma forma, curto ou não curto do mesmo modo. Em casa, imagino que você assiste sem legenda. Dá pra assistir só em inglês, né? Filmes de televisão? Um filme americano, por exemplo, se você puder assistir sem legenda, você assiste ou não? Você põe mesmo assim? Olha, é muito difícil assistir filme na televisão, mas aí eu prefiro... Apesar de eu gostar muito mais do filme falado no original, mas assistindo na televisão, muitas vezes eu assisto os filmes dublados. Legal. E até aproveitar para emendar essa pergunta. Assim, a questão a tradução para dublagem é uma outra pessoa que faz, né? Aí eu queria saber se em algum momento tem algum tipo de conversa ou vocês podem trocar ou não informações a respeito da tradução, ou se tem alguma coisa relacionada a franquias, porque eu imagino que uma grande franquia,
Harry Potter, Disney, qualquer Marvel, essas coisas, imagino que eles vão ter exigências, né? Esse nome é desse jeito, aquele termo é desse jeito que traduz. E tem isso, como que funciona? A dublagem. Normalmente os filmes são dublados no Rio, a maioria do que eu faço, e eu tenho contato com os tradutores de lá, mesmo porque, por exemplo, tem legendas no filme, então cartelas, né? Coisas que vão aparecer, inclusive são todos em caixa alta, as legendas, as cartelas, qualquer explicação. Então, seja na dublagem, seja na legendagem, aquelas cartelas tem que ter a mesma tradução. Então eu passo para eles tudo as cartelas que eu traduzi, mesmo muitas coisas a gente troca ideia de filme, muitas vezes até com o pessoal de marketing, algumas ideias que eles têm com relação a alguns termos dessas franquias, essas coisas. Agora, quanto ao Harry Potter, por exemplo, eu tive que ler os livros, porque aí eles tinham que ser mantidos todos os nomes dos livros. Então, a distribuidora, às vezes, ela tem autorização para o livro, e às vezes não. Então, por exemplo, o Senhor dos Anéis deu muito problema, porque me pediram para usar certas poesias do livro, e aí o autor do livro não gostou, entrou com processo e tal. Então, agora o distribuidor tem a autorização ou não. Se tiver autorização, Harry Potter, os 8 filmes foram baseados no... Lógico, as falas estão totalmente diferentes, porque quem fez o filme muda em parte. Depois você tem que, dependendo do espaço que você tem, é que vai sair a sua tradução. Então, a tradução sai bem diferente, mas todos os nomes dos personagens, dos locais, dos feitiços, tinha que ser tudo igual. Então aí eu leio o livro, e aí vou para a tradução e depois troco ideia com o pessoal da dublagem também. Tem uma questão que eu tô achando interessante em tudo que você tá contando, que é a questão de tempo de trabalho, né? Até porque você tá toda hora traduzindo e tal. Então, assim, você faz desde da legendagem, da tradução de trailer até de longa-metragem. Quanto tempo leva, assim, um trabalho desse? Você fazer de um trailer, por exemplo, e de você fazer de um longa? Mas tem muito... Bom, trailer, para começar, tem trailers que tem 10, 15 legendas, tem outros que tem 60. Então, varia muito. Posso fazer um trailer em meia hora, como posso levar até 2, 3 horas, porque assim, quando eu recebo o trailer, se eu já fiz o filme, aí é muito mais simples, e aí realmente é rapidinho. Se eu não fiz ainda, para traduzir o trailer, eu primeiro entro na internet para pesquisar a sinopse, para saber, porque assim, a tradução pode estar certinha em termos das palavras que estão ali, mas que não tem nada a ver com o contexto do filme. Vou ler do que se trata o filme e tal, para poder traduzir o trailer. Então, assim, varia muito, pode ser de meia hora até 3, 4 horas um trailer, e filme também, porque pode ser um filme de terror, se bem que agora os filmes de terror até que estão muito bem mais falados, na época do Freddy Krueger era 2 dias para cada filme, né? Mas já entra matando, sai matando, então não tem, assim, né? Não tinha muita história, era mais o que ele fazia, os tipos de mortes, como ele matava, né, as pessoas. Em vez agora tem uma história por trás disso, então assim, os filmes são muito, muito mais falados. O Doutor Sono, o It 2, o Joker, né? Então, assim, todos eles têm uma história, então são bem mais complexos. Antigamente, filme de terror era 2 dias para fazer, e pega uma comédia italiana, era mais de uma semana quebrando a cabeça, né? Para inventar aquelas piadas, as que não tinham nada a ver com a nossa realidade, aí você tem que criar um outro tipo de piada, porque a pessoa vai para ver uma comédia, vai para rir, né? Então, tinha que ficar inventando a partir daquela piada que está ali, um jeito que fosse dar uma graça para aquilo. Então, levar de 3 dias a 10 dias um filme. Também tem filmes com 500 legendas, tem filmes com mais de 2.000 legendas. Então, assim, varia muito, muito.
como que é a questão dessa adaptação de expressão, piada, enfim, coisas, né, que a gente às vezes tem que adaptar? Você geralmente tem carta branca, assim, pra fazer o que você quiser? Tem algum tipo de retorno de alguém que do distribuidora falando, não, isso aqui não, ou enfim? Depende muito da censura que eles estão querendo, né, para aquele filme. Então eu já pergunto se vai amenizar ou não, que tipo de vocabulário, que tipo de linguagem, porque se eles querem uma faixa etária menor, aí já vai suavizar, se não. E assim, tem muitas críticas, você ouve, o tradutor pôs isso e não foi aquilo que ele falou. Não, mas a gente tem essa orientação se vai traduzir o que eles estão falando ou se vai dar uma amenizada nas expressões, nos palavrões. Então depende, é o distribuidor que vai te orientar para isso. E questão de referência cultural, assim? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu estava estudando relacionada à tradução, pelo menos para livros, né, ensinam um pouco disso. Deram um exemplo, por exemplo, de uma expressão bread and butter, que significa uma coisa corriqueira, né? Bread and butter. E aí eles falaram, no Brasil a gente fala arroz com feijão, né? Isso aqui é um arroz com feijão, né? Seria o arroz com feijão de tal coisa, o habitual. Só que se o filme se passa na Irlanda ou, né, na Suécia, as pessoas não comem arroz com feijão, ou se é um filme, sei lá, da Idade Média, né? Claro que é um exemplo bem simples e bobo. Também existe isso, você se preocupa com isso no sentido de adaptar a expressão para algo que, ao mesmo tempo em que faça sentido, não extrapole a cultura do filme em si? Com certeza, você tem que levar em conta se é um filme, tipo de vocabulário, se é um filme de época, por exemplo, você não vai colocar uma gíria, e eles têm, com certeza depende do tipo de filme que você está fazendo, e também adaptar, a ver qual público que, se é para quem é voltado aquele filme, para que tipo de público. Então tem que levar em consideração tudo, mas com certeza você tem que levar muito, tem que tomar nessas expressões, tem que ser uma que faça sentido com o que ele está falando, com quem está falando, tipo, né, de pessoa, tipo de filme, se é filme de época, se é uma pessoa mais velha, se é uma pessoa mais culta, tem que levar um monte de vários itens em conta para você traduzir de quem está falando e para qual público está se dirigindo. Ô Marina, legal. E tem uma outra coisa também que é assim, obviamente que você sabe, né, já entende, né, a mecânica toda ali da legenda, no sentido de quantas legendas as pessoas conseguem ler, não conseguem ler o que tá ali e tal, tamanho de palavra, caractere, essas coisas e tal, enfim. Mas eu queria saber um pouco da sua relação também com o espectador, porque eu imagino que você também acompanha, assim, por exemplo, quando tem aquelas falhas e a galera fica falando, nossa, a legenda saiu lá com o escrito errado, a pessoa falou tal coisa, traduziram tal coisa e tal. Você é uma pessoa que gosta de acompanhar essas reações, assim, para com a legenda? Porque eu imagino que um trabalho seu de sucesso é aquele trabalho que ninguém vai falar nada, né? Mas também tem quem assiste para achar o que falar, né? Exatamente. Eu já teve 2 ocasiões em que a pessoa foi criticar. Uma vez era de música, as notas musicais, e ele ouviu uma coisa, realmente ele ouviu certo, só que a nossa tradução era outra, e estava certo o que eu tinha colocado lá, só que essa vez a pessoa nem entrou em contato comigo, porque tinha outro jornalista lá que ensinou para ele na hora o que era. Agora teve uma reportagem que até um cliente me mandou a reportagem, porque French toast, por exemplo, é rabanada. E essa pessoa escreveu o que a tradutora estava fumando, que a torre francesa, ela escreveu que era rabanada. Aí eu respondi por e-mail para a pessoa e escrevi, mostrei a tradução da palavra, o contexto, fiz tudo completo. E aí ele me mandou outro e-mail pedindo desculpas e publicou também no Google as desculpas dele e tal. Então, assim, tipo da pessoa que foi assistir, primeiro, pelo menos pesquisa antes de criticar, né? Sim. Mas não tô livre também de ter feito alguma coisa. Assim, às vezes até, assim,
eu ia assistir um filme que eu tinha feito e vi que alguma palavra não era bem aquilo no contexto, não que estivesse errado, mas que podia ter tido uma escolha melhor. Isso pode acontecer, com certeza, por mais cuidado que você tome. Tem filmes que eu assisto até 3 vezes que não estão me convencendo, quero ver alguma coisa. E tô lá no chuveiro e tô pensando, essa frase aqui é legal, porque eu imagino que você, quando faz essas traduções e legendagens de grandes franquias, né, como Harry Potter, por exemplo, que você fez, a galera que é fã vai assistir o filme e fica prestando atenção em cada vírgula que tá lá, e aí se não tá do jeito que tava no livro e tal... Todos esses filmes de super-heróis também, nossa, tem que tomar cuidado máximo, pesquisar, porque você sabe que vem chumbo grosso se tem que ser do jeito que eles estão acostumados a ver, a ler nos quadrinhos. Então, assim, é todo um estudo. Então, você perguntou o tempo da tradução, às vezes o tempo de pesquisa é mais do que o da tradução, né? Sim. E como que funciona a questão, já uma coisa mais técnica talvez, mas assim, você tem feito só para cinema e assim, a legenda que vai chegar no DVD, porque eu já vi diferenças de legenda, né? A que vai chegar no DVD, ou que vai ter na Netflix, ou que vai ter na TV por assinatura, às vezes muda. Como que funciona quando você faz pro cinema? Só vai pro cinema? Não, eles utilizam para vídeo, eu sei que eles usam, agora tem alguns que fazem adaptação. Agora eu tô fazendo só para cinema, então já fiz muito para vídeo. Aí, mas para vídeo eu adaptava a minha própria tradução para vídeo, porque tinha um espaço menor. Então, assim, dependendo do cliente, ele pega a minha tradução e dá para que seja feita uma adaptação no tamanho certo, né? Porque muda o laboratório, tem uns que tem mais espaço, outros que tem menos espaço. Então, agora já, por exemplo, a Warner não, porque eles fazem lá fora, e aí a mesma tradução já assim, muito praticamente o que eu estou fazendo para cinema vai servir para tudo. Tá, entendi. Agora, antigamente tinha bastante diferença, então o espaço que eu tinha para cinema tinha 35 toques e tinha o laboratório alguns 28, alguns 30, então tinha que dar uma ideia mesmo do que eles estavam falando, dificilmente você conseguia colocar tudo. Entendi. E série, essas coisas você pega também? Não. Sim, mas já está preenchendo mesmo, porque assim, eu traduzo também press-books, coisas assim, né, dos filmes, então assim, o tempo já tá bastante preenchido. Então, eu imagino. Então, a única coisa que eu fiz à parte foi traduzir os 2 livros do Harry Potter, não esse que ali é o Wyler, uns que eles fizeram a partir do Harry Potter no cinema, né, então foram 2 livros, um deles enorme, o outro de tamanho normal, e esses eles quiseram que eu fizesse porque eu estava familiarizada com tudo, então eu fiz, mas a partir disso não, eu só traduzo para filmes, para cinema. Até ia te perguntar sobre a questão de como tá o mercado, porque assim, eu tava lendo uma matéria de um tempo atrás também, de quando teve uma explosão de produções na TV por assinatura, né, quando chegou a TV por assinatura no Brasil, e aí falaram que teve por algum momento, por um bom tempo, teve muita tradução errada, cheia de erros, porque não tinha tanto profissional capacitado, né, e tinha muito volume, então tinha o famoso vamos fazer uma torrada, né, pra fazer um brinde, coisas do tipo, né, assim, essas coisas meio que a pessoa às vezes nem pensa e vai traduzindo de qualquer jeito. Como que você vê isso, assim, de quando você começou, que era só para cinema, e começou a ter, enfim, vídeo, e hoje em dia tem tanta série, tanto streaming, eu imagino que tenha... Enfim, você sabe como que é, assim, se tem mais gente capacitada, você já teve que se lidar com muito volume de trabalho, no sentido de ter que falar, gente, não posso fazer esse, procure outra pessoa. Quantidade de... Agora fiquei com 3 clientes, porque como já está bem preenchido o meu tempo com os 3, eu parei, mas já teve época de mostra de cinema, assim, que tinha muita coisa, e meus filhos me ajudavam, inclusive, então era assim, tinha algumas fases que realmente era muito puxado, e assim, se não dá, se eu vejo que não vai dar para fazer um trabalho bem feito, eu prefiro falar que dentro daquele prazo, que se tem condições de esticar o prazo, eu consigo, mas dentro daquele prazo eu não tenho condições de fazer, prefiro perder o trabalho do que depois assistir uma coisa que eu fiz que vai me deixar constrangida de ter feito, e não.
Teve fases realmente de precisar de ajuda, principalmente dos meus filhos, porque aí eles faziam, então se eu tivesse que adaptar o tamanho, assim, que eu estava acostumado, mas pelo menos já estava com o corpo, né, da tradução pronto. Mas... Entendi. Então você tá botando seus filhos para trabalhar com tradução também, Marina? Não, mas não é. Me ajudavam, mas agora eles também estão com. Que um deles é jornalista, que os dois adoram línguas e adoram cinema também, né? Tá no sangue. Mas um deles fez relações internacionais, o outro é jornalista, mas assim, quando eles estavam na faculdade, tinham mais tempo livre, aí eles me ajudavam. Você comentou sobre seus clientes, né? Você trabalha com clientes que são as distribuidoras, você não trabalha direto para produtora, essas coisas não, é sempre distribuidora. Sempre distribuidora. Certo. Quer dizer, a Warner tem os filmes deles que eles distribuem, alguns eles distribuem, alguns não são eles que distribuem, mas de qualquer forma, essa imagem, vários filmes são distribuidores. E daí, e como que funciona esse mercado, assim? Porque daí, no caso, você tem esses clientes, você precisa se cadastrar dentro de um banco lá da distribuidora, você abre uma microempresa para atender eles. Como é que funciona essa parte de mercadológica para você? Não, a Paris Filmes eu trabalho desde que eu tinha 20 anos, eu trabalho para eles. Então, assim, essas pessoas, na verdade, os distribuidores entraram em contato comigo, nunca me cadastrei em nada. Só eu tive que abrir a firma, porque antigamente eu fazia RPA e começou a não compensar para os distribuidores, porque eles tinham que pagar 20% em cima de cada recibo meu, né? Então, eu fui obrigada a abrir uma empresa e aí eu emito a nota do que eu faço. Mas assim, nunca me cadastrei, sempre entraram em contato comigo e aí algumas eu mantive e outras não trabalhei mais. Por exemplo, tem algumas agora que querem que a marcação, eu não teria que aprender a fazer tradução agora a marcação para cópia digital. Isso eu não sei fazer. Eu fazia na Moviola, trabalhei na Moviola durante 40 anos. Então, assim, sabia marcar. Agora, marcação para filme digital eu não faço. Então, essas distribuidoras que já me dão filme legendado, ou no caso da Warner, que é a Deluxe, já manda, que é de Los Angeles, já manda pronto, e aí eu tô fazendo. Agora, as que querem já tudo pronto, aí eu já não atendo mais. E você vê esse mercado aquecido de alguma forma? Porque, por exemplo, tem pessoas aí como o Daniel aqui, né, que está estudando e tal, vislumbra de repente entrar num mercado parecido e tal. Você que já está trabalhando há tanto tempo com esse mercado, como que você vê assim ele? Você acha que começa a ter mais espaço, até por conta desse fervor com séries? De tanta produção. Eu acredito que sim, que tem com todas essas séries, com tudo isso. E eu acho que como também tem bastante gente fazendo, mas como você disse, tem gente que está fazendo assim, está pegando, mas não que seja tradutor, que tenha estudado. Então eu acho que a pessoa se especializando, fazendo, tendo uma boa base de língua de tradução, eu acho que tem mercado sim, porque tem muito filme, muita série, e também tem bastante filme nacional também para que eles pedem a versão também. Então eu acho que tem mercado sim. Você assim mostra a partir do momento que conhecem o teu trabalho, que você se destaca, e eu acho que você tem mercado para você. Legal. E é legal que assim, hoje em dia, imagino que todo mundo que faça legendas seja como você, né? Tem uma firma e trabalha para as distribuidoras, porque teve uma época que eu via muita legenda com o nome de uma empresa, então acho que a Videolar foi a mais famosa, né? Vinha legendas Videolar, aí eu imagino que era uma equipe, contratados da empresa. Como que isso não
não tem muito hoje, ou tem? Para vídeo, eu acredito que sim. Inclusive, eu já fiz para Videolar há muitos anos e aí não assinava. Vinha mesmo, os laboratórios colocavam o nome deles. Eu não sei agora esses laboratórios de vídeo que eu estou fazendo, porque eu não estou fazendo. Agora, eu sei que as distribuidoras colocam o nome dos seus tradutores, são os tradutores que assinam. Agora, essas séries, essas coisas, eu não sei se os laboratórios estão colocando o nome dos seus tradutores ou se eles assinam só o nome do laboratório, não sei te dizer. Tá, legal. Não, tudo tranquilo. E aí, queria, assim, voltando, pensando nos filmes que você já fez, até para as pessoas que estão ouvindo o podcast terem uma dimensão da sua experiência e enfim, e de quanto você é uma das, provavelmente a melhor profissional de legendas no Brasil, assim, imagino eu. Quais foram, assim, os filmes que mais te marcaram ou que foram mais difíceis, que teve mais dificuldade, que você quebrou a cabeça pra escolher ou fazer uma escolha, ou quais foram, ou enfim, se teve algum filme que teve algo de específico que foi muito engraçado, por exemplo? Você saberia de alguma história legal, assim, pra dividir com a gente? Olha, uma curiosidade, por exemplo, o filme Calígula, da década de 70, que eu tive que fazer a marcação 4 vezes, porque cada vez que ia para censura eles cortavam uma cena, aí tinha que marcar tudo de novo, porque aí ficavam todas as legendas fora de lugar, porque tinha cortado, e cada vez que ia para censura, época da ditadura, aí voltava, e aí até ficar pronto, que aí eu assisti o filme inteiro e o resto das pessoas assistiram metade do filme. Tanto cortaram. Depois teve filme de Kung Fu, por exemplo, que eu fiz, e teve uma cena que o cara falou palavrão, falei palavrão, não podemos, vamos escrever droga. Bateu na censura, cortou a cena, voltou para fazer a marcação de novo, porque droga, a pessoa podia pensar em droga. Cena com nada. Então, assim, isso acontecia muito nessa época de eu ter que refazer a marcação, porque batia na censura, voltava, batia, voltava. Filme que foi complicado de fazer, Senhor dos Anéis, apesar de ter, assim, um livro, mas era bastante complexa a tradução, mas, assim, são filmes, assim, que te dão muito trabalho, mas, assim, que depois que tá pronto, dá uma sensação muito, muito boa de ter feito aqui. As comédias italianas davam um trabalho danado também, na época que tinha bastante comédia. As comédias que vinham, assim, que tinha bastante importação, né, que agora não se traz, agora não, já tem muitos anos que não se traz filmes mais da Itália, não trazem mais filmes, mas teve uma época que tinha muita comédia e elas eram bastante trabalhosas. Super-heróis, vários também, sim, são trabalhosos porque você tem que estudar os quadrinhos, estudar tudo para não ter erro. Percebo, assim, escutando você falar sobre a profissão, que é uma profissão bastante investigativa também, né? Não é só você ter o domínio da letra, você estudar, né, ali as línguas e tal, mas ele exige também da pessoa essa coisa curiosa da investigação, de você sentar, entender o contexto, né? Não só ir lá e simplesmente legendar o negócio, colocar uma legenda por si só e tal. E aí eu te pergunto, hoje em dia tem alguma coisa que você tem vontade de fazer e que você ainda não teve oportunidade de fazer? Ou você acha que com toda a experiência que você teve, assim, você já cumpriu com boa parte de tudo que você tinha vontade dentro da área? Dentro da área de tradução? Sim. É que cada tradução é um desafio, tem sempre pesquisa para fazer, que agora as pesquisas são mais fáceis, se bem que às vezes você quebra a cabeça, porque até na internet é difícil, aí liga e tal, mas antigamente, por exemplo, um filme policial liga para polícia, liga para médico, liga para bombeiro, liga para todo mundo para pesquisar. Hoje você praticamente encontra tudo, mas de qualquer forma é difícil um filme que você já, assim, que você não vá pesquisar, que você já sabe tudo sobre aquilo. Então não tem um filme que não tenha um aprendizado, seja em termos de língua, seja em termos de vivência, porque assim, você traduzindo aquilo, você descobre coisas que você pensava que você não sabia que você pensava aquilo. Então, assim, você se transporta no filme e aprende coisas sobre você mesma, e que é muito legal, que você nem, assim, não tinha pensado naquilo, então não sabia qual era a sua opinião com relação àquilo. E também você se transportar, assim, por exemplo, eu viajei muito, e eu acho que isso também é muito importante, porque assim, você
começa a pensar com a cabeça de outras pessoas, de outros povos, então você consegue ver, não a partir do seu prisma só, do prisma das outras pessoas. Então, é um aprendizado constante. Não é que tem uma coisa que eu, quero aprender sobre aquilo, quero fazer mais aquilo. Em termos, acho que eu tenho bastante domínio das línguas, mas, assim, cada uma delas você aprende alguma coisa, todas requerem algum tipo de pesquisa, então... E você sente, porque hoje eu imagino que majoritariamente o trabalho que você faz é em inglês, né? Você sente falta dessa... vou fazer agora um filme italiano, um filme francês e tal, ou uma das tantas línguas que você fala, né? Sim, com certeza. Aí você vai perdendo o domínio da língua quando você não está em contato com ela. Agora, praticamente, acho que 98% que eu faço. Ainda, assim, nos últimos anos, ainda cheguei a fazer bastante francês, italiano, já tenho uma infinidade. Italiano eu só não perco porque eu... italiano, com a minha mãe eu falava com meu pai, quando ela era viva, com a minha mãe eu falo italiano direto e também tenho contato com meus parentes da Itália, então assim, o domínio da língua italiana não perdi, mas o francês principalmente, que teve uma época que eu fazia bastante, cheguei até a fazer, que meu pai primeiro trabalhava em distribuidoras, depois ele abriu a produtora dele, então teve alguns filmes que ele fez que eu passei para o inglês e para o francês, e agora, por exemplo, eu já não teria domínio para passar um filme do português para o francês, porque você tem que estar em contato constante com a língua e já não estou tendo essa oportunidade, porque o inglês, o volume de filmes em inglês é muito, muito maior que os demais. Citou o It 2, né? Quais os filmes mais recentes que estão no cinema ou estão para entrar no cinema que a gente vai ver com legenda sua? No filme Brooklyn Sem Pai Nem Mãe, com Edward Norton, é dele, o filme, o roteiro, a produção, e ele é o ator principal do filme, é com o Bruce Willis também, mas o Edward Norton é o ator principal do filme, e o filme é bom e a interpretação dele está muito, muito boa. Acho que ele, acredito que seja sério candidato ao Oscar, eu imagino. E tem o Joker, né, o Coringa, que também a interpretação do Joaquin Phoenix está maravilhosa. Vai ter o Dr. Sono. Da Imagem Filmes com Gerard Butler. A Invasão ao Serviço Secreto. Não sei se entrou esses dias ou está para entrar. A Invasão ao Serviço Secreto também é muito bom. Tá, que legal. E você falou do título, vou aproveitar e fazer essa pergunta. Já imagino qual que vai ser a resposta, mas eu queria saber, você contar pra gente. Por exemplo, o Motherless Brooklyn virou Brooklyn Sem Pai Nem Mãe. Você chega a sugerir título pra distribuidora, o título já vem, eles escolhem depois, como que funciona o título do filme mesmo, assim, a escolha do título? Às vezes a distribuidora, quando é baseado em livro, normalmente segue livro. Quando não é, às vezes eles já me entregam com o título, já me falam qual é o título, e às vezes eles primeiro veem meu filme com a tradução para definirem, mas é entre a distribuidora, a área de marketing, são eles que decidem. Raríssimo, às vezes me viram algumas sugestões. Mas entendi. Então, quando pedem, eles pedem sugestões e depois vão definir, né? Nunca você decide o título, né? Não. Aí eles podem aceitar alguma das minhas ideias ou não aceitar, mas eu não... A palavra final não é minha, né? Tá, legal. Imaginei, porque a gente sabe que é do marketing, porque título é uma coisa que sempre tem discussão, né? Público. Não é que tenha, lógico, tem que ter a ver com o filme também, mas a ideia básica é um título que vai chamar a atenção do público pro cinema, né? Marina, deixa eu te perguntar mais uma coisa em relação ao mercado. A gente geralmente, quando traz alguém aqui para entrevistar e tal, a gente fala justamente sobre, muitas vezes, a falta de representatividade
feminina, né? Às vezes tem mulheres que não dirigem, que não escrevem, que não produzem e tal, e são raríssimas as diretoras ou produtoras e tal que aparecem, né? Esse mercado de tradução, ele é um mercado que tem isso também, ou ele é um mercado mais equivalente, ou majoritariamente feminino? Como é que é? Olha, eu acho que bastante equivalente, pelo menos assim, todo o pessoal com quem eu tenho contato, de pessoal que faz a dublagem, acho que é meio a meio, né, porque esses filmes que eu faço, que eu estou sempre em contato com os tradutores, quando tem que ter o filme, esses termos que tem que ser iguais e tal, uma parte são rapazes, outra parte são moços, então assim, acho que pelo menos na dublagem tá bem assim, e os tradutores acho que é bastante equivalente, viu? Acho que não tem uma prevalência nem de nenhum sexo, acho que tá bastante equivalente para os dois. Ah, que bom. E mesmo a procura é mais pela experiência, pelas qualidades do tradutor, independente do sexo dele. Uhum. Viu, Rafa, eu ia fazer uma pergunta meio que aquela famosa da dica. Você quer fazer sim, mais alguma? não, pode fazer. Pode fazer? Não, então, Marina, não, é justamente aquela pergunta que geralmente a gente termina, né, a entrevista, que acho que é legal. Se você pensar numa dica para alguém que tá começando, que quer fazer legenda, né? Que conselho você daria pra pessoa fazer boas traduções e, enfim, se dar bem nesse trabalho? Bom, o domínio da língua tem que ter, por mais que você assim vá aprendendo, a cada filme você vai aprendendo alguma coisa, mas tem que ter um domínio da língua, mas eu acho que assim, fazer aquilo com amor e com interesse, de fazer um trabalho do qual você vai se orgulhar, você está traduzindo, você se concentrar naquilo que você está fazendo, ver assim o filme como um filho seu, tá? Você, dentro do que você tem capacidade de fazer, você dá o máximo de você, né? Ver o filme, o início tá com o fim, se ver o tipo de pessoa que está falando, você vê assim, tudo que você tem para dar de você naquele filme, a tua experiência, levar em conta tudo, quem está falando, a faixa de idade da pessoa, se é um filme de época, se é um filme de terror. Então, assim, se concentrar naquilo e dentro da tua experiência, botar no filme tudo que você tem para dar em termos de conhecimento de língua, de experiência de vida. Então, assim, você fazer aquilo com amor, acho que é o mais importante de tudo, e com certeza vai sair um trabalho bem feito, e por mais que você sempre vá melhorar cada filme, mas pelo menos você vai se orgulhar de cada coisa que você tiver feito. Poxa, que legal. Marina, eu queria agradecer você demais pelo fato de você vir aqui trocar essa ideia com a gente. Com certeza essa troca, todas as explicações que você deu, traz pra gente, né, traz aqui pro nosso lado essa visão muito mais carinhosa também com a parte de tradução, de legendagem e tal, que às vezes, como eu falei, é uma profissão que às vezes o sucesso dela é ser silenciosa, é não criar polêmica, né? E aí quando a gente vê uma pessoa assim que se dedica a isso há tanto tempo, que tá aí, né, que assiste tantos filmes, e o último conselho que você dá é fazer as coisas com muito amor, com muito carinho, com atenção e tal, a gente só percebe o seu amor com essa profissão. Então eu tenho que agradecer demais a sua presença aqui e deixar sempre as nossas portas abertas aqui para quando você quiser voltar, conversar com a gente, né? E muito obrigado mesmo por dividir toda essa experiência com a gente, foi riquíssimo. Foi sensacional. Eu agradeço, e mesmo assim a oportunidade de estar falando, e também desejo boa sorte ao Daniel, e também qualquer dúvida que vocês tenham com relação a o que quer que seja relacionado com tradução, estou aqui à disposição, porque eu gosto de fazer e é um prazer falar sobre isso. Que bom. E principalmente com quem quer entrar nesse mercado. Muito obrigado. Obrigado, Marina. Muito bom. Adorei. Até a próxima. Um abraço. Abraço, Marina. Abraço. Obrigado. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigadão. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Dicas para a sua semana?
no Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento para você aí, né, curtir melhor a sua semana, você dar aquela relaxada, ou, né, aprender coisas novas, ver coisas diferentes e tal. Enfim, pegue sua caderneta que agora vamos falar um pouco aqui de dicas. Dessa vez vão ser poucas dicas, porque só tem eu e o Dani aqui, né, Dani? Então, começa aí pra gente, o que você trouxe de Plano Detalhe para esse podcast 337? Bom, já que estamos só nós dois, posso fazer várias? Pô, por favor. Vamos lá, várias dicas. Primeira dica de todas, assisti um negócio maravilhoso chamado The Boys, que eu não imaginava que era tão bom assim. A série The Boys, tá todo mundo falando que ela é boa, porque ela é boa mesmo. Ela é boa, ela é densa, ela é pesada, ela é proibida para menores de 18 anos, ela tem cenas de muita violência, muito sangue, e ela tem uma trama incrível e que te prende, e que eu ficava, pelo amor de Deus, eu preciso terminar essa série. São 8 episódios sensacionais, desconstroem os super-heróis, que mostram super-heróis muito do mal, e que é muito, assim, verdade, né? Aquele pensamento de, se tivesse alguém com o poder do super-homem, talvez ele ia querer ser um deus mesmo, e mandar em todo mundo, e ter o poder sobre todo mundo, em vez de ser um bonzinho, né, e tudo mais. Então é muito interessante, mostra aquela coisa das influências das grandes corporações, de como as corporações tomam conta de tudo, e como o dinheiro fala mais alto em tudo, e todo mundo é filho da puta, não todo mundo, mas quase todo mundo, é muito cinzento, nenhum personagem é preso no branco, nenhum personagem é só bom ou só mal, todo mundo tem suas coisas, suas questões, enfim, é muito legal, um elenco muito bom. O ator que faz o Homelander, que na série é o Capitão Pátria, né? Que seria uma mistura de um Capitão América com um super-homem, mas ele é super poderoso e tal. O ator que faz ele é excelente, assim, é espetacular. Ele atua muito bem, ele manda muito bem. E outros também, muitos outros ótimos. Então, assim, é uma série excelente. Aí você pensa, The Boys, onde assiste The Boys? Assiste no meu segundo Plano Detalhe, que é o Prime Video. Sim. Então, meu segundo plano detalhe na verdade, é o Prime Video não. A Amazon Prime, que é tipo um grande pacote da Amazon, tá aceitando assinaturas de apenas R$ 9,90 por mês. Então, com R$ 9,90 por mês, você vai ter o acesso ao Prime Video da Amazon, né, que tem as séries da Amazon, a programação da Amazon. E aí, eles têm agora no Amazon Prime vários e-books gratuitos, frete gratuito para tudo que você comprar na Amazon. Eles estão querendo dominar, né, esse mercado, eles estão querendo chegar com tudo, porque tá todo mundo sabendo que logo logo vem a Disney, vem a Apple TV, vem a Comcast também, né, que é da Universal, todo mundo vai ter streaming, todo mundo quer a sua atenção, o seu dinheiro, e aí para isso eles vão baixar preços, então aproveite essa vantagem do capitalismo selvagem e aproveite para pagar mais barato. Se um dia tiver tudo muito caro, a gente volta pirateada, porque dizem que tem a chance de voltar pirataria se tiver tudo muito caro, porque ninguém vai poder assinar tudo, né, gente? A pirataria nunca acabou, né, Dani? Nunca acabou. Nunca acabou, mas ela reduziu bastante. Reduziu, quando só tinha Netflix, ela reduziu muito. Exatamente. Agora ela pode voltar. Exatamente. Mas enfim, fica a dica. Quem quiser aproveitar o Amazon Prime, tá custando só R$ 9,90, né? Tá baratinho. Então dá pra assinar e aproveitar a maratona das séries de lá, que também são muito boas. Legal. Terceiro plano de detalhe, eu vou indicar o Anticast 401. Eles fizeram um debate sobre como as democracias morrem. E é muito interessante esse podcast, porque assim, o Anticast, fazia tempo que eu não ouvia, confesso, mas ele sempre é muito bom e ele tem pessoas que manjam muito do assunto. E o livro Como as Democracias Morrem, ele tem muita gente que leu e adorou, eu inclusive, né? Ele é muito bom, é um livro muito interessante. Mas no Anticast 401, eles meio que dão uma desconstruída no livro. Então eles falam, legal, o livro é muito interessante, mas ele tem um viés muito americano, no Brasil as coisas são diferentes, enfim, o pessoal discute isso. Então fica a dica aí de um podcast bem bacana pra ouvir, principalmente se você leu o livro Como as Democracias Morrem, mas não se preocupe se você não leu. Você pode ouvir o podcast, porque o próprio Ivan Mizanzuki que gravou o podcast sem ter lido. Então, enfim, dá pra ouvir se você não leu o livro. E por fim, eu vou indicar um outro podcast que é da Angélica Hellish. A Angélica Hellish, que é uma podcaster que faz podcast há muito tempo, né? Ela já gravou com a gente várias vezes, faz tempo que ela não volta. Ela é muito legal, ela fala de cinema, de filmes de terror, cinema B lá no Masmorra. Ela tem um podcast chamado Ensaio, que é um podcast só dela, é uma coisa assim, ela grava
e publica lá um bate-papo rapidinho. E ela fez que o título é 10 anos fazendo podcast. E ela refletiu sobre os 10 anos que ela está gravando podcasts, né? Que ela faz podcast, que ela tem muita paixão por isso, ela gosta, e ela se dedica muito ao Masmorra, e ela gravou já o Podcaster, os vários outros, então ela tá há muito tempo nesse meio, né? E ela faz uma reflexão bem bonita, bem legal, bem interessante, que acho que todo mundo que gosta de podcast, que ouve, que faz podcast, deveria ouvir, que é bem bacana. Então ficam aí as minhas dicas, meus planos, detalhes. Muito bem. Bom, depois dessas dicas, né, que o Dani trouxe pra gente, esses planos detalhes maravilhosos aí, então tem série, tem streaming, tem podcast aí que o Dani indicou, eu vou trazer aqui pra vocês 2 documentários que eu assisti recentemente e que eu acho que vale muito, muito a pena você parar pra ir assistir. Se o Dani falou da Amazon Prime, os 2 documentários que eu vou dar a dica tá na Netflix, ou seja, você tem que ter conta na Netflix também, além de abrir sua conta na Amazon Prime. Gente, tem que trabalhar, vai ter que trabalhar, vai ter que ter dinheiro só pra essas coisas, não tem jeito. E dividir com os amigos. E dividir com os amigos, exatamente. Divide o acesso. O primeiro documentário é A Máscara em que Você Vive, um documentário sensacional que vai discutir justamente a questão da masculinidade, principalmente a masculinidade tóxica, né? Então, eles desconstroem muito essa figura do homem hoje em dia. Então, eles vão tentar entender, principalmente lá no cenário, nos Estados Unidos e tal, como é que o homem ele é criado, né? Desde quando ele nasce até quando ele já tá adulto e todas as coisas que ele precisa responder. É muito interessante essa desconstrução. Porque, além de ser um documentário que vai tratar justamente dessa questão social, ele é muito próximo do que a gente faz hoje aqui no Brasil. Eles têm momentos lá que eles ficam falando sobre o técnico, sabe? O técnico de futebol americano, o técnico de basquete e tal. Tipo, os treinadores, né? Dentro do esporte. Porque o esporte é um lado muito forte nos Estados Unidos, né? É inclusive uma das portas de entrada para as universidades. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eles se desconectam um pouco da realidade brasileira. Porém, toda a questão de análise que eles fazem sobre, sabe, como que o homem ele é forçado a guardar seus sentimentos, a não conversar, que o homem que chora é um homem fraco, é um homem sensível, as brincadeiras dentro das escolas de quando os meninos estão todos juntos, aí um demonstra alguma coisa ou tem algum comportamento, como ele é excluído, né, daquele grupo de amizade, sempre sendo taxado de gay, de viado, de não sei o quê. E aí eles vão justamente conversar sobre isso, eles vão discutir isso. Por quê? Por que a gente chegou nesse ponto onde essa visão do homem de ser essa coisa forte, máscula, que não pode chorar, que não pode demonstrar seus sentimentos e tal, pra onde que isso tá levando a gente, sabe? E isso vai diretamente de encontro com as questões feministas que a gente vê e vê acontecendo hoje em dia. Porque um dos grandes problemas é justamente que desde o momento em que o homem nasce, ele acaba sendo doutrinado de que a mulher é um ser inferior, ela tem menos direitos, ela é um ser frágil, ela é um ser que não merece ter a nossa atenção e tal. Então o documentário ele vai justamente discutir isso. E eu acho que a forma como ele é montado é uma forma muito didática, acima de tudo, porque ele divide muito bem os assuntos, sabe? Agora a gente vai falar sobre o homem quando tá na escola, agora o homem no esporte, agora o homem dentro do relacionamento, agora o homem dentro de pornografia, agora o homem tal. Então ele vai dividindo em blocos. Então, inclusive, Rafa, esse A Máscara em que Você Vive, ele tava na Netflix, depois ele saiu e aí ele voltou recentemente, né? Ele ficou um tempo fora, muita gente ficava procurando. Provavelmente eles perceberam que tinha muita gente querendo ver, porque muita gente foi indicando, ele voltou agora e é bom que é uma oportunidade para quem não viu assistir. É verdade, é verdade. É um documentário muito didático que ajuda a gente a entender de uma vez por todas como essa visão do homem, né? Essa visão do homem, dessa visão patriarcal e tal, como já é uma visão muito retrógrada, né? Como a gente precisa realmente mudar isso, porque não é só a questão do feminismo, é a questão de como o homem está
machucando o próprio homem também, né? Então, assim, existe toda uma questão complexa. Eu gostei muito do documentário, me fez pensar na vida e tal, e eu já comecei a divulgar esse documentário para outras pessoas, até porque eu tô numa fase agora de tô tentando entender as coisas que estão acontecendo, sabe? Então tô tentando ver se eu consigo encaixar na minha cabeça como que a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje. E isso se conecta também com outro documentário que eu quero indicar aqui, que é o documentário A Terra é Plana, que também está na Netflix. Eu confesso que quando eu vi o título desse documentário, eu enrolei para assistir ele, porque eu falei, cara, não sei se eu vou ter paciência para ficar assistindo esse documentário e a galera fica ali falando sobre Terra plana e tal, e eu acho que eu vou ficar irritado e tralá, então eu dei uma enrolada. Só que chegou uma hora que eu falei, não, eu quero ver esse documentário, o que esse pessoal pensa realmente sobre isso, sabe? E eu achei também que é um documentário, uma bela porta de entrada, assim, pro assunto, porque já foi divulgado aí recentemente que 7% das pessoas acreditam realmente que a Terra é plana, apesar de não ter nenhum tipo de evidência científica, apesar deles não conseguirem provar a teoria deles. E aí o documentário é interessante porque ele vai justamente explicar essa questão de onde surgiu essas teorias e como essas pessoas se sentem. Então ele vai passar por várias coisas interessantes lá. Por exemplo, ele fala muito sobre o viés da aceitação, sabe? Como a gente busca ser aceito em diversos momentos da nossa vida, como a gente precisa fazer parte de algum grupo. Ele vai falar também sobre a sensação de pertencimento, vai falar sobre o tal do efeito Dunning-Kruger, que é uma teoria que basicamente diz que existem pessoas que não são especializadas em algo, mas que elas acham que são, sabe? É quase que não diria impostor, mas é quase que um efeito de um impostor, sabe? Você reforça tanto aquela sua teoria que daí você fica repetindo aquilo que você acha que você realmente é especialista, mas aí você não consegue desenvolver direito as conversas porque você esbarra, porque você não é profundo naquilo, né? Então eu achei muito interessante como ele explica essa questão dos terraplanistas, também como a gente tem culpa nisso também, sabe? Como a gente tem culpa no sentido da gente não conseguir fazer essas pessoas se sentirem pertencentes, e aí cria-se essa guerra social, institucionalizada e tal, que a gente acaba não tendo paciência para conversar e tal, e aí fica, sabe, essa coisa muito intelectualoide, e aí afasta as pessoas. Então, cara, eu achei muito interessante. Eu acho que, como eu falei, é uma porta de entrada para uma discussão muito mais profunda, mas eu acho que quem tá tentando entender um pouco mais de todo o cenário que a gente tá passando, eu acho que são 2 documentários que funcionam bem. E olha que no podcast passado eu indiquei ainda o Democracias em Vertigem. Então, pra vocês verem a toada que eu tô, né? Eu assisti Democracias em Vertigem, e daí assisti A Máscara em que Você Vive, depois assisti A Terra é Plana. Ou seja, eu tô tentando encontrar sentido pra algumas coisas. E eu acho que esses documentários, de alguma forma, estão me trazendo um pouco mais de calma, estão tentando me colocar num lugar assim onde eu consiga refletir um pouco mais sobre as coisas. Então fica a sugestão aí para esses 2 documentários que eu acho que vale muito a pena. Chegando ao final de mais um podcast, falamos aqui com a Marina, essa tradutora sensacional, talvez o maior nome da tradução e legendagem no Brasil, e o papo foi sensacional, como vocês puderam ouvir, né? Aí a gente conseguiu pegar esse tempinho da Marina para conversar aqui com a gente, e eu acho que é riquíssimo quando a gente consegue realmente trazer uma pessoa e a gente consegue fazer essa conexão, sabe, de mercado com a história do cinema e com esses, sabe, esses pequenos serviços e
trabalhos ali que envolvem o cinema como um todo. Então, cara, achei sensacional. Você gostou, Dani? Você ficou feliz com a entrevista? Eu gostei, fiquei muito feliz e, cara, é muito bom entrevistar alguém com tanta experiência, né, assim. Tem coisa que às vezes é até difícil da gente entender, né, da questão da moviola, que eu acho que é uma coisa um pouco difícil da gente imaginar, porque ela tem tanta experiência que pra ela já é comum, né. E é muito bom saber de como funciona, de como é, pra gente valorizar mais, né, cada uma das profissões do cinema. Exato. E pra gente, inclusive, quem tiver interesse, quem gosta de tradução, poder aventurar nessa área, quem sabe. Exatamente. Tipo quem, hein, Dani? Tipo quem? Não, eu não sei. Eu na verdade, não sei, porque pode ser que seja muito, pra mim, pode ser que seja até chato, né? Porque, enfim, cada um vai pra uma área mesmo, não tem jeito. A área de tradução é muito ampla, mas quem sabe. É verdade. Mandem jobs, quem quiser mandar jobs. É verdade. Cara, sensacional, valeu a pena. Obrigado, Dani, aí por mais uma participação, mais uma entrevista. Vamos agora aguardar aí, né, o comentário da galera, se gostou ou não gostou desse podcast. Isso aí, perfeito. E quem ouviu semana passada It 2, logo na semana seguinte ouviu um podcast com quem fez a legenda do It 2. Olha que maravilha. Ó, que maravilha, isso aí. A gente tá aqui justamente pra trazer esse entretenimento pras pessoas. O podcast Cinemação 337 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.